Fala pessoal, como é que vocês estão? Tô de volta aqui no canal para mais um vídeo e hoje a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre o Vasco que está no mercado em busca de um nome para substituir o Alexandre Matos no cargo de diretor de futebol. Então a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre a semana de preparação do Vasco aí, né? Essas semanas livres que o time vai ter até a estreia no Brasileirão na segunda semana de abril. Vamos falar sobre a seleção brasileira e muita coisa. Então fica aqui até o final desse vídeo e como eu sempre peço para vocês, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Como eu falei para vocês, o Vasco trabalha em busca da contratação de um profissional para substituir o Alexandre Matos no cargo de diretor de futebol. E alguns nomes que estão na mesa são do Juninho Paulista, Juninho Pernambucano e do Alexandre Torres. Mas lembrando que ainda não foi feito nenhum contato oficial, nem nenhuma proposta para esses profissionais. E o Vasco trabalha com paciência e com cautela na escolha desse novo diretor de futebol. Agora eu vou deixar aqui para vocês um trechinho do Pedrosa falando sobre esse assunto. Olha, Flávio, o que eu pude apurar é que o Vasco ele trabalha com paciência no sentido de não podemos errar. O Vasco não pode errar novamente no diretor de futebol. É claro que a chegada do Alexandre Matos ela não foi encarada como um erro no início, porque a gente estava falando aqui de um dirigente muito gabaritado. Mas hoje o Vasco entende que não deu certo esse casamento, a gente já expôs os motivos aqui. Porém, o Vasco trabalha com alguns nomes. Por exemplo, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Alexandre Torres estão na mesa do Vasco da Gama para uma análise. Nenhum contato oficial foi feito ainda, mas o Vasco, repito, trabalha com paciência porque não pode errar. Tem janela do meio do ano, tem um grande aporte aí que o Vasco da Gama vai ter de 270 milhões, então tem que ser um cara que venha para somar alinhado com a comissão técnica. Agora falando sobre campo e bola, o Vasco tem essas semanas livres aí para treinamento e também para descansar os jogadores para a estreia no Brasileirão, que vai ser contra o Grêmio no dia 13 de abril em São Januário. O Vasco vai ter semanas intensas de treinamento, inclusive fez um jogo treino na sexta-feira contra o Olaria, venceu por 5-0, né? Então agora o Vasco também se prepara, está tentando marcar um novo jogo treino com o América Mineiro, uma dificuldade um pouco maior aí em relação ao Olaria, então o Vasco está em busca de conseguir marcar esse jogo treino com o América Mineiro, está vendo a agenda dos dois times, o que dá para fazer, porque o Vasco está encarando essas semanas livres como uma espécie de intertemporada, né? Para poder se preparar para essa estreia no Brasileirão e também para a terceira fase da Copa do Brasil. A semana promete ser de treino intensivo no Vasco de Ramon e Emiliano Dias. O planejamento conta com treinamentos em período integral ao longo dos próximos dias, para corrigir o time em preparação para o Campeonato Brasileiro e também para a terceira fase da Copa do Brasil. O último teste foi o jogo treino contra o Olaria. Utilizando reservas, o Vasco venceu por 5-0, com gols de Cleiton 2 vezes, David, JP e um contra. O time alternativo tem sido testado para auxiliar a comissão na decisão do time titular para o restante da temporada. O próximo desafio do Cruz Maltino será apenas na segunda semana de abril, contra o Grêmio na primeira rodada do Brasileirão. A queda de rendimento nos últimos jogos fez com que mudanças se tornassem mais urgentes. E o período sem jogos será quase uma pré-temporada para o Cruz Maltino, enfim, decolar nas competições mais importantes do ano. Agora, nessa quarta-feira, dia 27 de março, o Pedrinho convocou uma entrevista coletiva em São Januário, às 3h30 da tarde, para falar sobre os 60 dias, os 2 meses da sua gestão como presidente do Vasco da Gama. Logo depois da coletiva do Pedrinho, o Pedrosa vai estar aqui no canal fazendo uma live reagindo a tudo que o Pedrinho falou nessa coletiva. Então, não esqueçam de ficar ligados e ativar as notificações para saber tudo que rolou. Já que a gente está em data FIFA, sem jogos, não temos o Vasco aí para comentar em campo, então a gente fala da seleção. O Brasil entrou em campo contra a Inglaterra no último sábado, venceu por 1-0 com o gol do Endrick. Lembrando que o Léo Jardim, nosso goleiro, está na seleção, né? Foi convocado para o lugar do Ederson, que foi cortado por conta de lesão. O titular no gol nessa partida contra a Inglaterra foi o Bento, goleiro do Atlético Paranaense. O Léo Jardim ficou na reserva, mas a seleção venceu com uma atuação boa, né? Um jogo muito bom contra a Inglaterra. Deu para voltar a ter aquele gostinho de torcer pela seleção. E agora eu vou deixar aqui para vocês a análise do Pedrosa dessa vitória do Brasil de 1-0 sobre a Inglaterra.
Com certeza o Dorival contribui muito, porque essa é uma característica dele. Ele chega ao Flamengo no meio da temporada, ele organiza o Flamengo, ideias simples, Flamengo campeão. Ele chega ao São Paulo no meio da temporada, ideias simples, São Paulo campeão. Eu não sei se a seleção brasileira vai ser campeã, mas aí você enfrentar a Inglaterra, que tem vários dos melhores jogadores do mundo, mesmo com alguns desfalques, mas continua sendo uma grande equipe, assim como a seleção brasileira também teve desfalques. E ele, com essas ideias simples, faz um 4-3-3, prioriza os jogadores que já estão acostumados também a jogar esse tipo de jogo. Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e João Gomes, 3 jogadores de Premier League. Rodrigo, Vinícius Júnior, Real Madrid. Rafinha, Barcelona. Na zaga, os jogadores que a gente poderia ter algum tipo de receio se saíram maravilhosamente bem. Beraldo jogou demais e o Fabrício Bruno também, para mim, atleta de alto nível. Lateral direita, a partida que o Danilo fez foi uma partida perfeita, tanto defensivamente quanto ofensivamente, organizando a equipe, fazendo um papel de liderança. O Wender na lateral esquerda foi muito bem. E por que eu falo do Dorival? Quando o time estava caindo de rendimento, ele consegue oxigenar a equipe, porque entra o Andrés Pereira, entra o Endrick, e é aí que o Brasil, inclusive, consegue fazer o seu gol. Então, para mim, o Dorival Júnior tem todos os méritos por essa vitória, mas eu destaco aqui não um atleta, eu destaco o coletivo, porque os jogadores conseguiram fazer as movimentações o tempo inteiro, o Rodrigo e o Vinícius Júnior têm um entrosamento muito grande, então eles tinham a liberdade dentro de campo para flutuar, coisa que o Brasil muitas vezes não tinha. Essa individualidade do atleta, ela consegue fazer com que o coletivo também seja potencializado. Então, repito, não sei o que vai ser daqui para frente, Flávio Vinick, mas o que a gente viu no último final de semana deu gosto ao brasileiro. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que tá aí na tela. Aproveita! Ainda falando sobre seleção, não tem como a gente não comentar sobre a coletiva de hoje do Vini Júnior. O Brasil que vai jogar um novo amistoso amanhã contra a Espanha. Então, o Vini Júnior hoje concedeu entrevista coletiva e falou sobre os casos reincidentes que ele vem sofrendo de racismo lá na Espanha, né, jogando pelo Real Madrid. E é muito triste a gente ter que comentar sobre isso. É lamentável que ainda existam pessoas desse tipo, que façam esse tipo de coisa e que achem normal e que não sejam punidas. Então, a gente deseja toda a força para o Vini e que isso não afete ele dentro de campo, que ele dê muitas alegrias pra gente vestindo a camisa da seleção brasileira e que ele continue fazendo o seu futebol e que nada disso afete ele, mas foi muito tocante a coletiva dele de hoje, principalmente porque ele se emocionou muito falando sobre esse assunto. Então é muito complicado, é muito triste a gente ter que falar sobre isso. Inclusive o Vasco, que é pioneiro nessa luta contra o racismo, fez um post hoje desejando toda a força pro Vini, como sempre faz, né, quando ele é atacado, quando ele sofre esse tipo de coisa lamentável. Eu vou deixar aqui agora o tweet para vocês verem o que o Vasco postou pro Vini Júnior. Eu vou deixar aqui para vocês um trecho da coletiva do Vini Júnior e também um pouco do Pedrosa falando sobre esse assunto lamentável. Com certeza, porque no futebol tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu, que já passaram por aqui, e eu quero fazer que as pessoas no mundo possam evoluir, possam melhorar, e que podemos ter igualdade, né, que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo, e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe, e às vezes nem sempre é possível. Então, eu tenho que me concentrar muito todos os dias.
Primeiramente, a gente tem que aqui parabenizar um moleque que tem 23 anos, que veste a camisa 7 do Real Madrid, tem um talento inexplicável dentro de campo e mesmo sofrendo racismo, jogo após jogo, continua jogando em alto nível. Isso fala muito sobre a mentalidade do Vinícius Júnior, sobre o tamanho do jogador que ele é. Mas nenhum atleta, nenhum jogador de futebol vai ser capaz de conquistar o título, entre aspas, que o Vinícius Júnior está conquistando agora. Ele não está sendo só um jogador de futebol importante, ele está sendo uma pessoa importante para a sociedade. Ele está lutando contra o racismo e vestindo a camisa do maior time do mundo. E a todo momento se posicionando contra isso. Só que ele é ser humano, uma hora explode, uma hora cansa sofrer tanto preconceito. Então o choro dele é de cansaço, é de desabafo. Não é que ele vai sair da luta, ele vai continuar na luta. O nome do Vinícius Júnior vai estar escrito nos livros de história. Mas eu acho que esse choro é de cansaço. E ao mesmo tempo, eu acho que ele não é quase um ícone, ele é um ícone. Ele é um ícone como é o Lewis Hamilton, como foi o Muhammad Ali, como foram outros tantos esportistas que também brigaram por essa causa. Então, Vinícius Júnior, aqui vai meus parabéns para você, uma pessoa que te admira demais, uma pessoa que vai sempre estar do seu lado lutando contra esse tipo de coisa, porque, repito, para mim, não existe nada mais maléfico ao mundo do que o racismo. Nós aqui do canal do Pedrosa nos solidarizamos com a situação e desejamos muita força ao Vini Júnior, que ele continue firme e vamos juntos nessa luta contra o racismo. Então é isso, galera. Por hoje é só. Essas foram as notícias de hoje do Vasco e qualquer novidade a gente está de volta aqui para atualizar vocês e também nas redes sociais. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Até a próxima!